Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Amém. Esse dia é um dia muito especial para nós. É um dia de muita expectativa. É um dia em que há muito tempo nós temos sonhado. Nós estamos reunidos com o trabalho que nós desenvolvemos com os nossos jovens e adolescentes lá embaixo, no salão social. A banda que toca lá com a gente. Alguns jovens fizeram liturgia junto comigo. Eu estava comentando com eles que quando eu olhei para trás e vi os dois, vi a banda, vi esse pessoal sentado aqui na frente, fiquei até emocionado. E é com muita expectativa que nós estamos aqui essa noite, na certeza de que grandes coisas Deus quer fazer aqui na nossa igreja. E Ele certamente não trouxe a mim e a você, certamente não preparou esse momento em vão. Então vamos estar atentos ao que o Espírito quer dizer à igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Dos versos 19 ao 26. Atos 11, 19 ao 26. O texto vai ser projetado. Se você quiser acompanhar a leitura aqui comigo ou na sua Bíblia, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Palavras do Senhor. Amém? O título da nossa reflexão essa noite, aproveitando o momento, é A Graça na Diversidade. Vendo a graça de Deus na diversidade. E eu quero começar dizendo, queridos, que nós vivemos um momento. Nós estamos vivendo um momento no século 21, conhecido como a Revolução Digital. A Revolução Digital. A Revolução Digital mudou a nossa maneira de viver. Ela veio para ficar. Não é uma moda. Ela revolucionou a nossa maneira de viver e conviver. E ela trouxe este objeto aqui, o celular, o smartphone. Para você, talvez o smartphone, o celular, deva ser um instrumento muito importante. Deva ser um instrumento que você usa para trabalhar, para consultar, ou de repente para você não dá tanta importância. Para a nova geração, o celular, algum sociólogo já disse que faz parte do corpo do jovem e do adolescente. É um prolongamento do seu braço. Não tem como viver sem. E a revolução digital, ela trouxe mudanças bruscas na nossa maneira de viver. Hoje em dia, cada vez menos comum as pessoas andarem com o dinheiro físico. Há quem diga que está com os dias contados o dinheiro físico. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas você pode andar com o seu cartão de crédito, passar numa maquininha e pagar.
E a tecnologia aumenta. Hoje você não precisa nem passar o seu cartão. Você chega com o seu cartão próximo à maquininha, às vezes até com a carteira, e já paga. E a tecnologia não para. Na foto que nós temos é um exemplo de alguém pagando uma conta de cartão utilizando o celular. Você chega com o celular perto da máquina de cartão e está paga a conta. Não precisa pôr senha nem nada. Revolução digital. A nossa maneira de pesquisar mudou. Hoje, quando a gente quer achar alguma informação, nós recorremos ao Google. Quando nós estamos perdidos, é só entrar no GPS. A revolução digital mudou todo o nosso estilo de vida. E com isso, queridos, nós temos as novas gerações. E nós temos um fato curioso. Em 2019, 100% dos adolescentes que existem hoje são do século 21. Não existem mais adolescentes nascidos no século 20. Quem nasceu no século 20 tem 18 ou mais. Então a nova geração, ela é 100% nascida nessa fase da revolução digital. E o interessante é que a geração nova não é, preste bem atenção, a nova geração não é uma versão mais nova da geração anterior. 14 anos em 2019 é completamente diferente de 14 anos em 89, em 99 e ainda assim em 2009. Ainda assim em 2009. Isso nos traz um grande desafio, queridos. O desafio que nós temos aqui na primeira igreja. Nós temos muitos jovens, adolescentes, aqui nos primeiros bancos. Nossas crianças acabaram de sair para o culto. Nós temos adultos, nós temos muitos idosos. As diferenças das gerações estão aqui dentro, hoje à noite, embaixo desse teto. Conversava com meu irmão há algumas semanas e ele me contava no êxito em que ele teve ao mostrar para o meu avô que comprar uma batedeira pela internet era muito mais barato. E ele não precisou vir até o centro comprar a batedeira. Chegou em casa mais barato. Geração mais nova, geração mais antiga, se encontrando. Na sua casa, na minha casa, na nossa igreja. Nossa igreja, queridos, graças a Deus é uma igreja diversificada. Hoje de manhã tivemos assembleia. O pastor Fernando mostrou o perfil da nossa igreja. A nossa igreja não é nem uma pirâmide invertida, mas ela é um retângulo. Nós temos muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos, muitos idosos. Graças a Deus por isso. Uma igreja sem crianças, sem jovens, sem adolescentes é uma igreja sem futuro, sem perspectiva, sem esperança. Uma igreja com poucos adultos, poucos idosos é uma igreja sem base, sem experiência. Graças a Deus pela nossa igreja ser tão diversificada. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Enxergando a graça de Deus na diversidade em que nós temos aqui na primeira IPI de Sorocaba, aqui na nossa comunidade. Voltando ao texto, hoje de manhã o pastor Áureo pregou no começo de Atos 13, contando da igreja de Antioquia, e esse texto que nós lemos agora é como surgiu esta igreja. Como surgiu esta igreja, que foi uma igreja tão generosa, que enviou seus líderes para auxiliar outra comunidade. E o surgimento desta igreja está aqui no texto que nós lemos, Atos 11. E algumas informações importantes para nós entendermos o contexto em que isso se aconteceu. Entendermos como foi a formação dessa igreja. No versículo 19 diz que por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Se você for olhar algumas páginas para trás da sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos a história do primeiro mártir
da história do cristianismo, a morte de Estevão. Estevão, homem bom, cheio do Espírito Santo, pregou ousadamente sobre o Senhor Jesus, foi apedrejado por isso. E com isso sobreveio uma tribulação na igreja. Todos os que se converteram ficaram com medo disso acontecer com eles. E por causa disso foram dispersos. O que na verdade era uma tentativa de reprimir o evangelho, a graça de Deus usou o mal para o bem, e isso fez com que o evangelho se espalhasse. Se espalhou que chegou nas regiões de Fenícia, Chipre e Antioquia. Quando eles chegaram em Antioquia, o texto diz no final do versículo 19, que eles só pregavam aos judeus. Se você folhear o capítulo anterior, capítulo 10 de Atos, você vai ver a história de Pedro e Cornélio e como o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre os gentios. Nós temos que entender que quando falamos de judeus e gentios, estamos falando de água e vinho, preto e branco. Duas culturas totalmente diferentes, não se davam bem, tinham preconceitos uns com os outros. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, precisou fazer um episódio para que Pedro entendesse que os gentios, os gregos, também receberiam o Espírito Santo. O evangelho foi pregado somente aos judeus, porém, alguns pregaram aos gregos também. E o que aconteceu, queridos? Eles se converteram. Eles se converteram. Quando os gregos de Antioquia se converteram, surge uma igreja diferente. Uma igreja diferente. Não era uma igreja de judeus, que nem tinha em Jerusalém, mas uma igreja diferente. E isso gerou uma preocupação. Uma igreja de gregos? O que significa isso? E a igreja enviou Barnabé até Antioquia para verificar o que estava acontecendo naquele local. No começo do capítulo 11 de Atos, você vai ver a defesa de Pedro, explicando para os judeus o porquê que o Espírito Santo tinha descido também aos gentios. Mas eles ainda não tinham entendido que pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes, com pensamentos, costumes tão diferentes como os gentios, pudessem receber o Espírito Santo, quanto mais formar uma igreja. Enviaram Barnabé. Vá até Antioquia, Barnabé, e verifique o que está acontecendo. Que história é essa de uma igreja de gregos em Antioquia? Vou pedir a sua gentileza de localizar o capítulo 4 de Atos. Vire algumas páginas da sua Bíblia. No capítulo 4 de Atos, nos versos 36 e 37, nós temos um relato de quem era Barnabé. O texto que nós lemos há pouco diz que Barnabé chegou na igreja e viu a graça de Deus em Antioquia. E para entender os atributos e quem era Barnabé, por que ele conseguiu ver a graça de Deus em Antioquia, eu quero ler dois versículos. Os versículos 36 e 37 do capítulo 4 de Atos. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, a primeira lição que nós temos de Barnabé é que o nome dele não era Barnabé. O nome dele era José. A primeira lição é que Barnabé era um apelido. E se nós formos pegar Barnabé, Bar significa filho. Quando nós vemos no Novo Testamento, Bar Jonas significa filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Josué. Tem a mesma origem do nome Jesus, Josué.
Então Barnabé significa filho de Nabé. E o que significa o sufixo Nabé? A raiz da palavra Nabé, do grego, é a palavra paraklesis, que por sua vez tem origem na palavra parácletos, que é a palavra traduzida como Consolador, o Espírito Santo. Nabé vem de paraklesis, que vem de parácletos, que significa Espírito Santo, o Consolador. Barnabé foi apelidado de filho da exortação, o significado do seu nome, filho da exortação, filho do encorajamento, ou mesmo filho do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Querido, já pensou que bênção alguém te apelidar carinhosamente de filho do Espírito Santo? Já pensou que bênção alguém te apelidar carinhosamente de filho do encorajamento? Filho da exortação? Se Barnabé foi apelidado de filho do Espírito Santo, é porque ele tinha características que lembravam o Espírito Santo. Do que será que você seria apelidado pela sua família, pelos seus amigos? Quais são as marcas que você tem deixado? A exortação estava no coração de Barnabé, tanto é que o nome dele significava filho da exortação. Uma outra lição, no versículo 37, diz que Barnabé tinha um campo. E ele, vendendo o campo, trouxe todo o dinheiro da sua venda aos pés dos apóstolos. Barnabé, queridos, não precisava fazer isso. Barnabé poderia no máximo ter vendido o campo e ter dado o dízimo daquilo que ele vendeu. Ele não precisava ter feito isso. Mas Barnabé vivia a graça de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: se a justiça de vocês, que são os meus discípulos, não excederem muito a justiça dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Queridos, e a partir desse momento Jesus vem com uma série de ensinamentos. Vocês ouviram esse ensinamento, eu porém ensino isso. Não contradizendo o ensinamento anterior, mas aumentando o ensinamento anterior. Nós que vivemos debaixo da graça, queridos, temos mais responsabilidade do que quem vivia debaixo da lei. Barnabé, essa oferta de Barnabé mostra a sua generosidade. Ele não queria dar só o que a lei mandava. Ele não queria dar só o dízimo daquilo que ele era obrigação, vamos dizer assim. Mas ele deu tudo aos pés dos apóstolos. Mais para frente, no capítulo 5, você vai ver que um casal ficou um pouco enciumado da oferta de Barnabé e tentou fazer o mesmo com não muito sucesso. A história de Ananias e Safira. Então Barnabé era esse personagem, filho da exortação, que lembrava o Espírito Santo, um homem que vivia a graça. E voltando ao capítulo 11 de Atos, o versículo 23 diz que quando Barnabé chegou à igreja de Antioquia, ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Só quem vive na graça, queridos, vai conseguir enxergar com a lente da graça. E eu quero destacar 3 experiências e ensinamentos que nós tivemos com Barnabé na igreja de Antioquia. Primeiro é, quando nós vemos a graça de Deus, nós temos alegria. Quando vemos a graça de Deus, temos alegria. Versículo 23 do capítulo 11 diz: tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se. Alegrou-se. Queridos, existe alegria na diversidade, queridos. Alegria na diversidade. Uma igreja diversa é uma igreja alegre. Não alegria no monótono, no tudo igual, no tudo uniforme. Não há alegria, queridos. Eu e você precisamos olhar para a nossa igreja e ter alegria
de nos encontrarmos com tantas gerações diferentes, unidas no mesmo espaço, por um mesmo propósito. Querido, já imaginou uma igreja sem crianças? Que tristeza é uma igreja que não tem crianças. Graças a Deus pelas crianças da nossa igreja. Se eu e você tivermos a lente da graça de Deus, nós vamos olhar para a diversidade que há e vamos ver alegria. A alegria do qual o céu é um lugar que nós vamos viver plenamente, é um lugar de diversidade. O que diz o cântico que nós cantamos: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Você já imaginou, queridos? Tantas culturas, tantos povos diferentes, do mundo inteiro, unidos com diversidade em alegria, em louvor e adoração a Deus. Existe alegria na diversidade. Quero ler com vocês o Salmo 150, está projetado. Ele diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvor, não existe louvor sem alegria. E olha o que diz: louve-no ao som da trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, com símbolos ressoantes. Tudo o que tem vida, todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha a diversidade do louvor que agrada a Deus. Também o Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo. Creio para mim que Deus não quer dizer que Ele não se agrada dos cânticos antigos e tradicionais, mas o Espírito causa renovação, fazer diferente, fazer o novo. Nós vimos pelo que está em vermelho projetado, a diversidade do louvor que agrada a Deus. Alegria na diversidade, queridos. Eu e você precisamos encontrar e sentir alegria na diversidade. Para isso, eu e você precisamos ter o coração de Barnabé. Nós precisamos vir a este local de culto com o coração na graça de Deus, com a lente na graça de Deus. Um segundo ensinamento que nós temos é que quando nós vemos a graça de Deus, quando nós temos a lente da graça de Deus, nós encorajamos os outros. Verso 23, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Queridos, eu e você precisamos encorajar as outras gerações. Olha o que diz o livro de Juízes, capítulo 1, do 1 a 4. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus o Senhor: qual das nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão: subam conosco ao território que nos foi designado por sorteio. Lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Resultado: Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. O resultado, queridos, foi a vitória. E o povo de Israel é um exemplo daquilo que eu entendo da diversidade saudável. Um povo, um Deus, 12 tribos, cada uma com as suas características e peculiaridades. Neste verso que nós lemos, Josué havia morrido e Deus tinha dito que quem conquistaria a terra era Judá. E a atitude de Judá, da tribo de Judá, foi chamar, encorajar outra tribo para ir junto com ele. E o resultado desse processo foi a vitória. Queridos, como eu disse,
12 tribos, um povo, um Deus. Unidade não significa uniformidade. E diversidade não significa divisão. Não significa divisão. Agora, você imagina que bênção seria se todas as diferentes gerações aqui da igreja se encorajassem umas às outras. Infelizmente, às vezes o que nós vemos, queridos, é o contrário. Às vezes um determinado trabalho de um certo ministério, às vezes a gente não gosta muito, ou não vai muito com a cara, ou incomoda a gente. E a gente, em vez de encorajar, a gente às vezes até torce para que não dê certo. Queridos, o coração na graça de Deus, ele busca encorajar o próximo. Encorajar. E agora, meus queridos amigos, meus jovens, minhas ovelhas lindas, vou me referir a vocês. Tenho dito constantemente lá embaixo, vocês são o primeiro IPI de Sorocaba. Vocês devem ver a graça de Deus e encorajar todas as outras gerações do trabalho. Que alegria são os trabalhos que acontecem aqui no templo. Que alegria. Encorajem, participem, louvem a Deus por isso. Igreja, encorajem as novas gerações, encorajem o trabalho do ministério infantil. Trabalho de extrema importância e relevância. Crianças, queridos, se convertem. Crianças entendem o amor de Jesus. Crianças falam do evangelho aos pais. Exorte, encoraje o ministério infantil. Queridos, encorajem o trabalho que nós fazemos com os nossos jovens e adolescentes. Se você nunca viu, não conhece, não sabe do que nós estamos falando, nós temos um culto quase todos os domingos, concomitante aqui com o culto no templo, lá no salão social. Te convido a fazer uma visita para ver a graça de Deus também lá embaixo, assim como aqui em cima. E um breve testemunho. Nós lá embaixo nós temos um mural de post-it para você escrever o seu recadinho. E deu mais certo do que a gente imaginava. A gente vê um monte de gente lá, um pessoalzinho sempre escrevendo. Tem umas pérolas lá muito boas. Inclusive, eu vi uma frase de um autor de um livro que nós indicamos. Sinal que alguém comprou e leu o livro. Mas eu vi um bilhete lá esses dias que me tocou profundamente o coração. O bilhete dizia: o teu amor tira a minha vontade de morrer. O teu amor tira a minha vontade de morrer. Provavelmente ou possivelmente um adolescente ou jovem em depressão, com tendência até suicida talvez, e escreveu: Jesus, o teu amor tira a minha vontade de morrer. Eu não sei quem essa pessoa é, a liderança não sabe, mas nós oramos por essa pessoa, para que aquele espaço, aquele ambiente seja um lugar da graça de Deus. Veja a beleza na diversidade, queridos. Encoraje os ministérios da igreja, encoraje o coral, para que eles continuem o trabalho que eles fazem. Encorajem o conjunto masculino, encorajem a mesa diaconal, encorajem os pastores desta igreja, queridos. O ministério pastoral precisa de encorajamento. Não é porque eu tenho uma preferência aqui ou ali, ou não gosto de determinado detalhe, que eu vou trabalhar contra. Falo isso para a igreja de coração. Encorajem os pastores desta igreja, queridos. Encorajem o conselho desta igreja. Há muitos desafios, há muitos impasses, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Encorajem em oração. Não torça contra. Não torça contra. Nós precisamos de oração, queridos. Comece a viver o encorajamento, inclusive dentro da sua casa. Encoraje a tua esposa, encoraje o teu marido, encoraje os teus filhos.
que da nossa boca saiam palavras de motivação. Pensou que maravilha ter vários Barnabés sentados aqui, vários filhos e filhas do encorajamento. Continue, a obra não pode parar. Força, eu estou com você. Encoraje. Barnabé encorajou. Só encoraja quem é filho do encorajamento. Comece a viver isso na sua vida, querido. E transforme a sua casa e a sua igreja encorajando uns aos outros. Para finalizar, um terceiro ponto que nós vemos com Barnabé é que quando nós olhamos a graça de Deus, quando nós nos alegramos com a diversidade da igreja, quando nós encorajamos as outras gerações, os outros trabalhos, nós colhemos os frutos disso. E eu vou destacar rapidamente 3 frutos que foram colhidos na igreja de Antioquia. O primeiro foi o crescimento. Diz no versículo 24: depois de Barnabé ter alegrado, exortado para que permanecessem firmes de coração, diz o versículo 24 que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Queridos, quando eu e você passamos a viver a graça, a olhar, ter o coração na graça de Deus, quando eu e você exortamos, encorajamos, animamos uns aos outros, nós começamos a ver o crescimento. Que bênção a primeira IPI de Sorocaba crescendo, porque existe amor, porque existe encorajamento, porque existe graça aqui em nosso meio. E uma igreja diversificada tem muito mais chances de crescimento do que uma igreja que não é diversificada. Porque eu posso trazer um amigo meu da minha idade, 26 anos aqui para a igreja, um adolescente pode trazer um de 12, um adulto mais velho pode trazer um de 40 e um idoso um de 80 anos. Venha conhecer a nossa comunidade. Lá nós temos trabalho de crianças, nós temos trabalho de adolescentes, temos trabalho de jovens, temos trabalho para a terceira idade, temos pequenos grupos. Olha a diversidade, facilita o crescimento, queridos. Um fruto que nós certamente colheremos quando passarmos a viver a graça da diversidade é o crescimento. Um outro fruto é o discipulado. Nos versículos 25 e 26 diz que Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Saulo estava em Tarso. Saulo se converteu ao Senhor, pregou em Damasco, deu um trabalhão lá, teve que fugir da cidade, senão iam matá-lo. Chegou para os discípulos, e os discípulos não acreditavam que ele teria se convertido. Barnabé estava lá e o defendeu, e testemunhou o que Saulo tinha feito, e como com ousadia falava do evangelho. Os discípulos aparentemente falaram ok, e Saulo continuou pregando em Jerusalém e trouxe mais problemas. Eu imagino Saulo com aquele ímpeto de novo convertido que precisa falar a qualquer custo do evangelho. Quando Saulo criou problemas em Jerusalém pela sua pregação ousada, os discípulos falaram para ele, palavras minhas entre aspas: Saulo, já a gente concorda que você se converteu, tudo bem, mas faz o seguinte, a gente tem um lugar para você ir trabalhar. Ele: onde? Volta lá para a tua terra, para Tarso. E deram uma passagem só de ida para Saulo, para Tarso, que era a sua terra. Está dando muito trabalho aqui, Saulo. Você começou a falar, já estão vindo atrás da gente de novo, daqui a pouco vão acabar pegando você. Então faz o seguinte, está aqui uma passagem, vai para Tarso e volta lá para a tua terra, lá você prega. E até esse momento Saulo estava em Tarso. Mas Barnabé em Antioquia lembrou
o meu irmãozinho Saulo, novo convertido. Preciso trazê-lo para fazer esse trabalho comigo. E Barnabé não tinha como mandar um WhatsApp para Saulo, pedindo a localização dele, o GPS. Imagina o Barnabé em Tarso, procurando onde está Saulo. E encontrando Saulo, levou ele para Antioquia e eles passaram a ensinar. Discipulado, queridos. O mais experiente, Barnabé, acolhendo o menos experiente, Saulo. Vem comigo, vamos ensinar juntos, vamos caminhar juntos, vamos pregar o evangelho juntos. Queridos, que bênção se as gerações mais antigas da igreja tiverem no coração a missão de discipular as gerações mais novas da igreja. Estava falando com um grupo de amigos sobre discipulado, e eu disse para um grande amigo meu, falei assim: meu querido, você vai precisar ter a paciência com os outros, a paciência que eu tive com você, porque você também me deu trabalho. E essa paciência que eu tive com você, eu quero que você tenha com os outros. Que bênção uma igreja que uma geração discipula outra geração. E encerrando, um fruto que a igreja de Antioquia colheu foi o legado. Final do versículo 26 diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, faz 2000 anos que nós carregamos esse nome conosco. O nome que surgiu de uma igreja diferente, cheia de gente diferente, uma cultura diferente, e eles foram chamados de cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Quais marcas serão eternizadas pela primeira IPI de Sorocaba? Quais marcas ficarão marcadas na história pela presença desta igreja? Uma igreja em que a graça de Deus estava com ela. Que legado nós estamos deixando, queridos? Uma igreja para hoje é uma igreja relevante. A nossa igreja tem um potencial imenso para transformar essa cidade. Tenho compartilhado com os nossos jovens e adolescentes. Nós temos um potencial tão grande, queridos. Nós podemos ser instrumento de redenção na cidade de Sorocaba. Que Deus abençoe a mim e a você. Essa missão também é sua. Para sermos uma igreja diferente aqui, na cidade em que nós estamos. Para isso eu e você precisamos enxergar a graça de Deus no nosso meio. Uma igreja diversa, uma igreja cheia de gente diferente. Uma igreja unida, apesar de toda a diferença, unida com um só propósito: fazer Jesus conhecido. Amém?